Você já sentiu que por mais que durma, o cansaço nunca vai embora? Já acordou com um aperto no peito só de pensar que tem que trabalhar? Só tem pensado coisas negativas sobre o seu trabalho? Se você não me conhece, meu nome é Bruna Souza, sou psicóloga e hoje nós vamos falar sobre burnout. Segundo o CID-11, o burnout é uma síndrome resultante de estresse crônico no local de trabalho, que não foi gerenciado com sucesso. Se você for um profissional que utiliza o DSM-5-TR, não encontrará um código para burnout. Os sintomas que compõem o burnout costumam ser diagnosticados sob transtorno depressivo maior, se os sintomas de desânimo ou perda de prazer se espalharem para todas as áreas da vida, não apenas o trabalho, e os transtornos de ansiedade, se o foco principal for a preocupação excessiva e o pânico relacionado à performance. Algumas pessoas elas têm um funcionamento que as levam a ser obsessivas pelo trabalho. Elas trabalham muitas horas, assumem cargas de trabalho extremamente pesadas e se pressionam a se destacar. Muitas amam o que fazem e acabam ignorando os sintomas do quadro de burnout. Mas afinal de contas, o que é um burnout? É um estado de estresse crônico que leva a exaustão física e emocional, distanciamento, sentimentos de ineficácia e falta de realização. Não conseguir fazer mais nada é o resultado de um cansaço que vem acumulando aos poucos. O esgotamento não chega de repente, ele vai chegando de mansinho e por isso a gente demora a perceber. O segredo é prestar atenção nos sinais que o corpo dá para parar antes que a situação fique grave. Quais então são os sintomas do burnout? A diferença entre estresse e burnout é uma questão de grau. E o que significa que quanto mais cedo você reconhecer os sinais, melhor será para você evitar o quadro. Para isso, você vai ter que tomar medidas para lidar com os sintomas assim que você os reconhecer. Para começo de história, a pessoa ela começa a sentir um cansaço, que é aquela sensação comum depois de um dia de trabalho ou de um esforço físico. É um sinal saudável do corpo dizendo que você gastou energia e precisa recarregar. A principal característica do cansaço é que ele passa rápido. Basta uma boa noite de sono ou um final de semana de folga para você se sentir pronto para outra. Todo mundo vai sentir. A exaustão já é um nível acima. Ela acontece quando você ignora o cansaço por muito tempo e continua forçando a barra. É como se a sua bateria estivesse viciada e não segurasse mais a carga. Mesmo dormindo 8 horas ou tirando um sábado de descanso, você acorda sentindo que ainda está cansado, sem ânimo. A exaustão exige pausas maiores e cuidados com a saúde para não virar algo pior. Já o burnout é o estágio mais grave e vai além do cansaço físico. Ele é um esgotamento mental, físico, emocional, ligado diretamente ao estresse crônico, geralmente no trabalho. No burnout, o descanso comum não resolve o problema. Você se sente desconectado do que faz, fica irritado com a facilidade e tem a sensação de que não tem mais nada para oferecer. Eu vou lhe falar agora sobre os sintomas de alguém que tem um quadro de burnout. Os sinais de esgotamento. Você pode sentir fadiga crônica. No começo, você sente um desânimo e um cansaço que aparecem quase todos os dias. Com o tempo, esse esgotamento vira um peso físico e mental tão grande que você perde as forças e começa a ter medo de enfrentar as tarefas do dia seguinte. Insônia. No início, o sono demora a vir ou você acorda no meio da noite algumas vezes por semana. Depois, o problema piora e virar a noite acordado se torna um tormento. Mesmo estando morto de cansaço, o seu corpo simplesmente não consegue se desligar. Esquecimento, dificuldade de concentração e atenção. Você vai começar com pequenas distrações e falhas na memória. Mais tarde, a situação fica tão séria que você não dá conta de terminar o que começou e as tarefas começam a virar uma bola de neve. Sintomas físicos. O corpo ele começa a reclamar através de dores no peito, batedeira do coração, falta de ar e tonturas. Também podem surgir dores no estômago, desmaios ou dores de cabeça constante. É fundamental que um médico avalie esses sinais. Propensão aumentada a doenças. Como o seu organismo ele está muito desgastado, a sua proteção natural ela vai cair. Isso faz com que você pegue gripes, resfriados e outras infecções com muito mais facilidade do que antes. Perda de apetite. No princípio, você apenas não sente vontade de comer e pula algumas refeições. Se o quadro avançar, a fome some de vez e você pode começar a perder muito peso rapidamente. Ansiedade. Começa com uma preocupação leve, um nervosismo passageiro,
Quando o esgotamento profissional, ele aperta, esse sentimento ele fica tão forte que trava a sua produtividade e gera brigas e problemas na sua vida fora do trabalho. Irritabilidade. No começo, você fica apenas impaciente ou tenso com as pessoas. Depois disso, você vai explodir de raiva e ter discussões pesadas com a família, com os colegas. Se a raiva virar agressividade ou vontade de machucar alguém, talvez seja o momento de buscar ajuda profissional. Atitudes e comportamentos que você pode ter. Perda de prazer. No início, parece apenas uma preguiça de ir trabalhar ou uma pressa enorme para ir embora. Se não for tratado, esse desânimo contamina tudo, até o tempo com quem você ama. No serviço, você vai começar a fugir de projetos e tentar faltar sempre que você puder. Pessimismo. Começa com você sendo muito duro consigo mesmo e vendo o lado ruim das coisas. Na pior fase, você para de acreditar em si e passa a desconfiar de todo mundo, sentindo que não pode contar com ninguém para nada. Isolamento. Primeiro você evita almoçar com o grupo ou fecha a porta para não ser incomodado. Depois, qualquer conversa vira um motivo de irritação e você passa a chegar muito cedo ou sair muito tarde só para não ter que cruzar com alguém. Distanciamento. É uma sensação de estar desligado das pessoas e do que acontece ao redor. Você começa a se afastar emocionalmente de todas as suas obrigações. Para de responder mensagens, e-mails e começa a chegar atrasado ou faltar direto. Você também pode sentir sentimentos de derrota, sentimentos de apatia, desesperança. É aquela sensação de que nada dá certo, nada mais tem importância. Quando isso piora, você fica sem ação, pensando que não vale mais a pena se esforçar por nada. E lógico que os seus resultados no trabalho, eles vão levar você a ter falta de produtividade e baixo desempenho. Mesmo trabalhando muitas horas, o estresse não vai deixar você render. O resultado são trabalhos inacabados, uma pilha de coisas acumuladas que, por mais que você tente, parece que nunca diminui. Se você está apresentando algum desses sintomas, reserve um tempo para você avaliar o nível de estresse em sua vida e encontre maneiras de reduzi-los antes que seja tarde demais. O burnout ele não desaparece em algumas semanas, a menos que você faça algumas mudanças em sua vida. E isso pode ser desde mudar o seu estilo de vida até trocar de emprego. Eu agora vou lhe ensinar algumas coisas que podem fazer você diminuir a exaustão. Cuidados com o corpo. Respeite o seu sono. Tente dormir e acordar no mesmo horário todos os dias. Evite telas como celular e TV pelo menos 30 minutos antes de deitar para o cérebro entender que é hora de descansar. Coma com calma. Não pule as refeições nem coma trabalhando. Tire pelo menos uns 20 minutos para você focar apenas na comida e descansar a mente. Movimente-se um pouco. Não precisa ser uma hora de academia. Uma caminhada de 15 minutos ao ar livre já ajuda a baixar o nível de estresse no sangue. Organização do trabalho. Defina um horário de término. Estabeleça um momento real para parar de trabalhar e não confira e-mails, mensagens depois disso. O cérebro ele precisa saber que o expediente acabou. Faça pausas curtas. A cada 1 hora de foco, pare 5 minutos. Levante, beba água ou apenas olhe para longe. Isso evita que a mente trave por excesso de informação. Aprenda a dizer não. Se sua pilha de tarefas está enorme, não aceite compromissos novos antes de terminar os atuais. Peça ajuda para priorizar o que é realmente urgente. Bem-estar mental. Separe o seu eu do seu trabalho. Lembre-se que você não é o seu cargo. Busque um hobby ou uma atividade que não tem nada a ver com a sua profissão, apenas pelo prazer de fazer. Escreva o que te preocupa. Antes de dormir, anote em um papel as pendências do dia seguinte. Isso ajuda a tirar o peso da preocupação da cabeça e guarda o problema no papel. Desconecte-se. Tire um período do dia ou no final de semana para ficar longe das redes sociais. O excesso de comparação e informação aumenta muito a ansiedade. E o passo mais importante: fale com alguém. Se perceber que você não consegue aplicar esses hábitos sozinho, converse com um amigo de confiança, com um familiar ou com um psicólogo. Pedir ajuda cedo é sinal de inteligência, não de fraqueza. Essa semana, eu vou desafiar você a dizer sim a um convite social que você normalmente recusaria. Ou retomar o contato com um amigo com quem você perdeu o contato.
Ou que tal começar um hobby apenas por diversão, sem nenhuma meta de produtividade? Ou melhor de tudo, tirar um tempo de folga sem culpa, mesmo que seja apenas meio-dia. E veja como você se sente. O maior perigo não é apenas como os nossos chefes nos enxergam no trabalho, mas como nós mesmos passamos a nos tratar como se nós fôssemos apenas alguém que tem que produzir. A nossa autoconfiança, ela acaba ficando presa somente ao que conseguimos entregar no dia a dia. O burnout, ele faz com que a gente perca o contato com quem realmente somos e com o que nós gostamos de verdade. Com isso, nós paramos de acreditar nas nossas próprias decisões e essa sensação de estar perdido só aumenta. Quando a nossa vida se resume apenas ao emprego, o caminho fica livre para o esgotamento, para doenças mentais e para um vazio sobre o nosso propósito. Você precisa entender que o seu valor não tem nada a ver com o seu rendimento ou com as metas que você bate. Quanto mais tempo você dedicar a si mesmo fora das obrigações, mais vai perceber que você é muito mais do que o seu emprego. Você vai notar que é uma pessoa importante, mesmo quando não está fazendo nada e que não precisa trabalhar duro para ter o direito de ser feliz e ter uma boa vida. Gostou? Curte. E se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários para a gente continuar proseando sobre esse assunto.